Foi. Amém? Amém. Aqui está mais um ensinamento. Estamos estudando aí o livro de Gênesis, o princípio da criação. Essa é a continuação aí desse estudo. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Altíssimo Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua presença. Te louvamos, ó Deus, porque tu és Pai. Te louvamos porque tu és Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, nesse lugar. Senhor, te pedimos, abre a nossa mente, nosso entendimento. Tira, Senhor, toda a pobreza de espírito, Senhor, de sobre nós, toda ignorância, meu Pai, que nos impede de aprender da tua palavra e de receber, Senhor, as tuas instruções. Manifesta, Senhor, a tua grandeza, abre a nossa mente, nosso entendimento. Traga, Senhor, os teus conselhos, os teus ensinamentos sobre nós. Queremos crescer em graça, queremos crescer, Senhor, em conhecimento, em poder, em autoridade, debaixo, Senhor Deus, da ordenança e da bênção do Senhor. Pai, fica conosco, que cada um dos teus filhos, ó Deus, que aqui ou em casa pararem, Senhor, para ouvir esse ensinamento, meu Deus, que o Senhor venha manifestar a tua glória, que o Senhor venha manifestar, ó Deus, o teu poder. Nós abrimos mão, Senhor, daquilo que já sabemos, daquilo que já ouvimos, Senhor, falar, meu Deus, para receber as suas instruções, ó Pai, nessa noite. Fala conosco, fica conosco, para a honra, glória e louvor do teu santo nome, que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos nós para mais um dia aí de estudo da palavra do Senhor. Como os irmãos já sabem, nós vamos estudar os livros da Bíblia, não capítulo por capítulo, mas nós vamos pegar aí as histórias mais interessantes e os fatos mais relevantes que nós podemos aí comentar e ficar por dentro do assunto de toda a Bíblia. E essa caminhada aí nós vamos fazer de Gênesis até Apocalipse, ok? Então hoje aí é a segunda aula do livro de Gênesis. Como os irmãos já sabem, já foi comentado aí na última aula, a tradução, do nome Gênesis quer dizer o que mesmo? Princípio, ou criação, ou começo. Então, essa é a tradução de Gênesis, que significa Gênesis, o princípio, ou o começo, certo? É isso que significa aí, então, o livro de Gênesis. Nós paramos aí no enquete, ou melhor, nós passamos aí por um enquete, no tópico 9, quando foi se falado lá da família do Éden. Estávamos falando ali que Caim, quando ele sai do Éden, ele sai da presença dos seus pais, a Bíblia diz que ele sai também da presença de Deus. Depois que Adão e Eva ali foram castigados, foram expulsos ali do Éden, a Bíblia diz que agora, o que acontece com o menino? Depois de um tempo, ele se afasta dos seus pais, ele sai dali e ele se casa. E aí vem o primeiro nó bíblico, na nossa mente, quem foi essa danada, essa mulher que esse menino casou. Tivemos aí algumas enquetes, lemos aí alguns textos, temos já o conhecimento daquilo que foi ensinado para nós, de que ele teria se casado com uma das suas irmãs, que depois de muito tempo, que ela tinha nascido e foi embora, enfim, são as coisas que são apresentadas para nós. E biblicamente nós vimos uma outra possibilidade, Deus falando de de uma realidade que já teria acontecido. Nós entendemos que, supostamente, a terra, quando gerou todos os animais, ela gera também aí o ser humano. A gente entende hoje, pela história e pela ciência, e esse é o conflito bíblico, que perlonga por mais tempo da história, porque a ciência diz que o homem é fruto da evolução, e a Bíblia diz que o homem é fruto da criação das mãos de Deus. Quem está errado, ou quando que a ciência e a Bíblia se encontram, ou nenhum dos dois está errado, e o que um só não para ouvir o outro e entender o outro. Diante daquilo que nós estudamos, nós vemos que, por via de fato, pode ser que nem a ciência e nem a Bíblia está errada. Mas o que é que eles não compreendem? O período que essas coisas se cruzam. Quando tudo isso acontece. Porque se de fato a terra gerou todos os animais, inclusive uma espécie de um ser humano, ou seja, um homem, e Deus vai lá e cria um homem segundo a sua imagem.
O homem é semelhante a Deus em quê? Não é em duas pernas, não é em dois braços, não é em forma, né? O homem é semelhante a Deus em quê? Em quê? A sua imagem. Em espírito, certo? O homem é semelhante a Deus no espírito, naquilo que veio de dentro de Deus, que ele soprou em nós, ok? O fôlego de vida, os animais também têm, eles vivem, né? Agora, o que nós temos diferente deles? O espírito vivente que veio da parte de Deus. É isso que nós temos. Essa é a nossa imagem com Deus. Então nós não somos semelhantes a Deus porque nós temos duas pernas, né, dois braços, enfim, não é essa a nossa semelhança com Deus, ok? Então Deus apresenta o homem para os anjos como? Deus não apresenta o homem como um produto novo. Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Deus não vai lá e faz o homem do pó e fala: isso aqui agora eu vou chamar homem, tá? E eu vou fazer dele agora a nossa imagem e semelhança. Não, antes de começar a formar o homem do pó, Deus fala que iria fazer o homem a sua imagem e semelhança. Então Deus estava falando com seres que não são oniscientes que nem ele, certo? Os anjos não sabem de tudo que acontece, a não ser aquilo que lhes é anunciado. Então, para que Deus fosse criar algo que os anjos não conhecessem, Deus teria que fazer assim, ó. Isso aqui, né, fez lá a forma do homem, do barro, isso aqui agora, o nome disso aqui vai ser homem, e agora esse homem vai ser a nossa imagem e semelhança. Não foi isso que Deus fez. Antes de criar, Deus falou: eu vou fazer do homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus pega algo que eles já conheciam, certo? Por isso que nós entendemos parte da teologia, entende que a terra gerou uma forma de homem, esse reconhecido pela história como primato, né? Como homem das cavernas, como um homem mais bruto, mais, certo? E o que esse homem evoluiu? Vendo o homem que foi criado por Deus, com a ciência de Deus, com o conhecimento de Deus, eles foram o quê? Aprendendo, evoluindo, crescendo, aprendendo aquelas culturas com o homem criado por Deus, certo? Nós precisamos entender que o livro de Gênesis, foi aquilo que eu falei na outra aula, o livro de Gênesis é igual ao livro, que livro? De Apocalipse. Por quê? É um livro de revelações, diferente do livro de Atos, tá? Atos dos Apóstolos, os discípulos escrevem aquilo que eles viram acontecer. O livro de Gênesis, Moisés, ele escreve aquilo que Deus revelou para ele. Moisés está falando de algo aqui de um tempo que ele nem tinha nascido ainda, ok? Então, o livro de Gênesis, assim como Apocalipse, é um livro de interpretações, é um livro de revelações. E para mim compreender isso, eu preciso estar em espírito, eu preciso estar em oração, eu preciso estar pedindo a Deus para abrir a minha mente e meu entendimento. É lógico que isso são algumas suposições, porque a Bíblia não dá diretamente ao dizer de que Caim casou com uma das suas irmãs. Como a Bíblia também não diz que a terra formou uma espécie de homem, ok? Então, da base de interpretação das duas teses, cada um acredita naquilo que for melhor para o seu coração, mas assim, a Bíblia não entra nessa questão. Então ela me dá essa liberdade de crer e de entender aquilo que alegrou o seu coração, acalmou a sua alma. Você vai ficar em paz com isso? Então pega isso para você e pronto, certo? Porque senão a gente entra numa discussão que não tem fim. Mas diante dos textos que nós vimos, dá para entender o quê? Deus está falando de algo que eles não conheciam? Não, Deus estava falando de algo que eles já sabiam o que era. Então, peraí. E outra coisa, nós só vimos a parte de Caim, a parte do homem. Se eu disser que tem mais coisa por aí que a gente precisa entender, e foi tirado esse direito de nós, e passou batido e ficou por isso mesmo. Levantou a mão, pode falar. Ou seja, como o senhor explicando, a gente está entendendo. Aí, como na Bíblia não fala nem uma coisa nem outra, o próprio Espírito Santo de Deus é que vai nos falando o que é mais próximo da realidade. Sim. Mas é uma coisa para nós, não é uma coisa que nós possamos... Não, é o que eu estou falando. Quanto tempo a gente está estudando isso? Hoje eu sinto a liberdade de falar isso com vocês. Por quê? Porque olha o tempo que eu venho preparando vocês para ouvir isso.
Porque assim, muitas Tá das coisas que entendendo? a gente mostra, a gente prova na Bíblia. Nesse Sim. caso, eu não posso falar prova na Bíblia que Sim. ele não casou com a irmã, ou prova que ele casou com Sim, ele. você vai dar a entender. Falar, ó, eu entendo aquilo que eu estou entendendo isso aqui. Eu entendi. Deus está falando de algo que, né? Porque assim, nós entendemos que os anjos não são seres onipotentes igual a Deus. Né? Eles não sabem de tudo. Então, Deus, para mostrar algo novo para eles, teria que fazer como a gente vê hoje nos comerciais. Né? Olha, essa Bíblia aqui, você abre e tal, ela fala sozinha, ela tem um mapa que quando você abrir, ela vai te dar toda uma rota escatológica. Enfim, você vai apresentar o produto, certo? Mas se for para alguém que não conhece, mas aí chega alguém lá que se diz estudioso da palavra, como que eu vou vender essa Bíblia? Ó, essa Bíblia é uma Bíblia de estudo, aquela é uma King James, aquela outra, eu vou falar só o nome da Bíblia, por quê? Porque a pessoa já conhece a Bíblia, ela já sabe qual Bíblia é qual, e ela já sabe qual é melhor para o estudo ou ensinamento dela. Então é diferente eu vender uma Bíblia para um leigo, ou eu vender uma Bíblia para um teólogo. Eu me vender a Bíblia para o teólogo, eu vou falar para ela, essa é a tradução de João Ferreira, essa é outra tradução, essa aqui é King James, essa é de estudo, essa é escatológica, essa... Ele já vai entender o que eu estou falando. Agora, se eu for falar para alguém que não tem esse conhecimento, eu vou ter que pegar lá a Bíblia, abrir, desdobrar, mostrar as figuras, certo? Eu vou ter que destrinchar para ela, deixar o mais fácil possível. Então, se Deus estivesse falando de algo que os anjos não conheciam, como que ele ia ter que apresentar o homem? Lá no barro, fazer o homem bonitinho lá no chão, e os anjos, o que é isso aí? Isso aqui vai se chamar homem. E é isso que... Então agora esse homem vai ser semelhante a nós. Como? Se ele é de barro? Não, eu vou soprar dentro dele. Não, não foi isso que Deus fez, certo? Deus falou para eles, eu vou fazer do homem a nossa imagem e semelhança. Então o produto novo não era o homem, era fazer do homem, era colocar no homem a imagem e semelhança de Deus. Então daí nós podemos entender que de fato o homem já existia na face da terra. Tanto que o homem que Deus cria, ele põe separado do resto da criação. Não foi assim? Ele cria o jardim do Éden e coloca lá Adão para dominar. Só existia o Éden? Não. Existia toda uma criação por trás daquilo. Mas o homem que ele criou, o que ele fez? Isolou no Éden. Depois que Adão e Eva lá caem, eles são expulsos do Éden. Então eles estão fora do Éden junto com toda a criação. Aí, quando Caim sai, a Bíblia diz que ele sai da presença de Deus. Ele sai da presença dos seus pais. Ele vai embora. Só que ele já está fora do Éden. Seus pais já tinham sido expulsos de lá. Então agora ele está onde? Junto com o restante de toda a criação. Certo? E lá ele se casa e ele segue então aí a sua vida. Ok? Porque a Bíblia vai dizer que Adão e Eva tiveram outros filhos? E sim. Quando? Depois do nascimento de Sete. Sete foi o terceiro filho de Adão e Eva. É isso que a Bíblia fala para nós lá em Gênesis 4, 25. O que fala lá? É mais ou menos como se Deus fez com Adão, e já que tinha outra criação, é mais ou menos como se os animais selvagens de hoje tem uns que a gente pega para domesticar. E eu imagino que quando ele fez assim, mas tirou Adão. Adão é domesticado, né? Os outros não. Porque Adão ele deu o espírito para ser semelhante a ele. Os outros era a criação dele, mas eram uns selvagens, né? Mais ou menos isso. Sim. Nesse entendimento, ok? O que diz aí? Pode ler alguém. Qual? Gênesis 4, 25 e o 26. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, que foi morto por Caim. E Sete também gerou um filho e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Então aí a gente nós vemos a continuação da descendência já aí de Sete, certo? Segue a descendência de Sete, nós vamos parar em Noé, ok? Nessa descendência. Depois a Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Quando? Depois disso aqui. Caim já tinha ido embora de casa, já tinha casado. Depois Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas.
Tá? Mas antes disso, a Bíblia não diz que eles tiveram filhos. Certo? Filhas, mulheres ou outros filhos. Pode falar. Aqui diz que a partir de 7 que começou a ser invocado o nome de Deus. Então antes eles não invocavam? Não, calma aí. A partir de 7 eles começaram a invocar o nome de Deus. Né? Eles começaram a chamar por Deus. Antes, Deus ia até eles. Sim, Mas a relação foi cortada. Mas passou um período até chegar a 7. Sim. Então, esse período que a relação foi cortada, eles não invocaram o nome de Deus? Quem invocava o nome do Senhor naquela época era Abel, que foi ensinado pelos seus pais, enfim, e morreu. Quem tinha essa cultura? Adão e Eva, que foram criados e instruídos ali por Deus. Isso se perde no meio do caminho. Porque quem sobrou? A semente ruim, quem sobrou foi Caim, fruto do pecado. E aí, a partir de 7, os seus pais agora vão ensinar o menino a mesma coisa que eles ensinaram a Abel, a clamar, a buscar a Deus. E aí ele passa para os seus descendentes. 7 passa isso adiante para a sua geração. E Abel não teve essa oportunidade de passar para a próxima geração. Não teve a oportunidade de passar. Então aqui por isso que ele diz que começa a palavra ser invocada. Isso. Porque o que Adão e Deus tinham era diferente, era amizade. E a gente vê isso porque Deus podia ter matado Adão, dizendo, não, peraí, você falhou na missão, vou zerar, vou dar reboot na terra, vou acabar com tudo. Podia ou não podia? Mas pela amizade que Deus tinha criado amor por aquilo que ele criou. Era o único ser que era semelhante a ele, diferente de tudo. Quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, Deus está dando para eles uma oportunidade de quê? De se santificar de novo, de se purificar de novo. E é o que eles fazem a partir da sua semente. Certo? Porque quando eles se contaminaram, né, com o pecado, eles automaticamente se sujaram o espírito. O que Deus dá para eles é uma oportunidade de se purificar, de consagrar a sua vida a Deus, e foi isso que eles começaram a fazer a partir de então. Certo? Aí nós vamos entrar numa dimensão que é difícil para alguns, tá? Mas eu gostaria que, da mesma forma que vocês tiveram entendimento até agora, segura aí as emoções, tá? Vamos devagarzinho, porque a gente precisa entender muita coisa ainda diante disso que nós estamos aprendendo aqui, ok? A Bíblia diz que a genealogia de 7 segue. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Nós vamos chegar aí num período que agora é o período que antecede o dilúvio, né? E aí, na época do dilúvio, no capítulo 6... Pastor, então começou tudo de novo a vida de Adão, e a partir de 7 segue a genealogia. Ele morreu e o outro se perdeu. Sim. Né? Porque se perdeu. O outro já se perdeu e foi tocar a sua vida. E ele tem a sua descendência, né? Ele casa, ele tem seus filhos. Isso. Sim, e ele segue a sua vida lá. E aí que nós vamos cruzar com ele de novo agora aqui, ó. Gênesis 6, primeiro. Ainda vai estar na história ainda. Eita. A corrupção geral do gênero humano. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. E a Bíblia vai dizer que existiam gigantes, enfim, homens valentes naquela terra, que eram parte dessa descendência. O que foi ensinado para nós aqui? Quando se fala aqui que os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens e se relacionaram com ela. O que foi ensinado para nós aqui? Pode falar. Sem medo de errar. O que foi ensinado para nós aqui? Vamos lá, gente. Peraí, continuando. Parece que vocês nunca... Gênesis 6. Dos anjos. Pode falar, velho. É o que ele tinha falado da outra, né? Que é os anjos e a... Então, o que foi ensinado para nós é que os anjos olharam lá de cima e viram as filhas dos homens e quiseram descer para casar com elas. Certo? Não foi isso que foi falado para nós? Quando lê isso aqui? É isso que ensina. Tem muita escola dominical por aí que ensina isso. Quem nunca ouviu falar isso aqui? Não é isso que falam por aí? É sério que vocês acreditam nisso? E o quê? É sério que vocês acreditam nisso? Os anjos. É o que é ensinado. Ó, e aconteceu que os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Escuta, ó, escuta.
E aconteceu que os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra. E lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. O que é ensinado para nós aqui, o que a gente ouve falar, que os anjos, alguns anjos olharam lá de cima e acharam as filhas dos homens bonitas e quiseram descer para casar com elas. É isso que algumas pessoas andam ensinando por aí, e eu cansei de ouvir, já vi pregação, gente falando isso daqui, tá? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Esse capítulo reforça o que nós entendemos lá em Gênesis 1, que existe uma diferença entre os homens, que existe uma diferença, que existem duas categorias de homens. Você consegue visualizar isso aqui? E os filhos de Deus que falam aqui são esses que da Eva que sai para lá. Tirou 10 essa mulher. E não era Então, assim, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que têm algo de Deus, que a Bíblia diz que nós fomos gerados nele, ok? Então, quem é filho de Deus? Aquele que é gerado em Deus. Quem é filho de Deus? Adão é filho de Deus. Os demais não são filhos de Deus, foram gerados pela terra, segundo aquilo que nós temos entendido até agora, ok? Esse versículo reforça isso. Ele está mostrando aí duas categorias de homem. Em nenhum momento a Bíblia diz que isso aqui são anjos. Os filhos de Deus olharam, né, e se casaram com as filhas dos homens. Ó, o versículo 2, capítulo 6, Gênesis 6, versículo 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ok? Em nenhum momento a Bíblia diz que são anjos. Verso 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Se ele é carne, não é anjo. Então a Bíblia aí não está falando de anjo. A Bíblia está falando de um ser carnal, de um ser de carne e osso. Pastor, dá para conciliar isso na Bíblia? Porque para mim está difícil de entender. O que a Bíblia está dizendo aí? Que os filhos de Adão, certo? A descendência de Adão, a descendência de Sete, agora olham a descendência de Caim, que foi criado, certo? Foi concebido a partir daquele relacionamento de Caim com a mulher da terra, vamos chamar assim, né? Com a mulher formada pela terra. Enfim, agora os filhos de Deus olham e dizem: rapaz, até que as bichinhas são bonitinhas, né? E quiseram então casar com elas e tomaram para si mulheres. Aí Deus olha e diz: eu não vou, o bagulho não vou entrar mais no meio desse negócio. Porque Deus, lembra que desde a criação Deus pega Adão e põe ele como? Separado. O propósito de Deus, todavia, foi criar uma linhagem pura, separada, santificada, entendeu? Mas agora elas vão se relacionar de novo e vai misturar tudo, e Deus vai ficar irado com isso aqui. Por que Deus fica irado? Porque ele já sabia que ia dar errado. Então o fato disso é que ia dar errado, que o que acontece depois? O dilúvio. A coisa ficou tão ruim, que Deus precisou exterminar tudo. Mas pastor, eu ainda não acredito que essa diferença são homens. Pode ser que eu acredite que são anjos. Enfim, vamos lá. Tem alguns textos que a Bíblia vai nos colocar na condição de filhos. Quando que a Bíblia me dá a condição de filho de Deus? Isso para nós hoje, né, que não somos da linhagem direta de Adão. Hoje nós podemos também passar a ser filhos de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus hoje? Mateus 5,9. O que fala lá? O próprio Jesus está ensinando para mim e para você. O que Jesus está falando para nós lá? Vamos ler lá. Eu queria passar correndo por isso aqui, mas não vai dar. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurado, pode ler? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E quem vai ser chamado filho de Deus? Os pacificadores. Quem não é pacificador, não é filho de Deus. Certo? Então vamos lá. Quem mais pode ser considerado filho de Deus? Lucas dá também a sua explicação. Lucas capítulo 12, versículo 8. Lucas também vai dar a sua explicação acerca de quem ele reconhece
por filho de Deus. Quem tem as características de ser reconhecido como filho de Deus? Lucas 12, versículo 8. Jesus está ensinando: e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos e de Deus. Aquele que reconhecer Jesus como Filho de Deus, Jesus também vai chegar diante de Deus e vai dizer: esse aqui agora é meu irmão, esse aqui também agora é Filho de Deus. Vai chegar para os anjos e vai dizer: esse aqui também é Filho de Deus agora. Por quê? Porque reconheceu Cristo como Salvador da sua vida e como Filho de Deus. João também dá a sua participação na história. João capítulo 1 e o verso 12. João capítulo 1, versículo 12. Quem são os filhos de Deus? O que João está dizendo aí? Eita! Pode ler. Mas todos, quando o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam. Recebeu quem? Todos que receberem a Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos, de serem formados como filhos de Deus. Ok? A partir do momento que eu aceito Jesus na minha vida, que eu recebo Jesus em mim, Ele me dá o direito, Ele me adota como irmão e me leva também diante de Deus como filho de Deus. Ele me dá o poder de ser reconhecido como filho de Deus. Está ficando claro para você que filho de Deus não é anjo? Que é quando a Bíblia vai falar de anjo, a Bíblia fala anjo e ponto, acabou. A Bíblia não dá esse ponto para você ficar moscando na ideia. Ou é ou não é. João capítulo 11, 52. João 11, 52. E não somente pelas nações, é isso mesmo? Isso. Mas também para ajuntar em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então aí a Bíblia está falando dos filhos de Deus na terra. Tem um filho de Deus ali, tem um filho de Deus aqui, tem um filho de Deus lá. Qual que é o propósito de Cristo? Qual que é o propósito do Evangelho? Qual que é o propósito da igreja? Ajuntar os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que buscam agradar a Deus. Romanos 8,14 vai simplificar isso para nós. Romanos capítulo 8, verso 14. O importante é você entender. Não é a gente passar correndo e você ficar, o pastor falou, eu não sei. Romanos 8,14. Ó, quem são os filhos de Deus aí? Romanos 8,14. Paulo agora dando a sua participação. O que fala aí? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Oh, glória. Tem filho de Deus aí? Tem. Glória a Deus. Todos que são guiados por Deus são filhos de Deus. Então ficou claro que filho de Deus não é anjo. Anjo é anjo. E filho de Deus é filho de Deus. Anjo é criação. Anjo é anjo. Anjo tem poder, tem autoridade. E filho dos homens podem se tornar filhos de Deus se fizerem a vontade de Deus e o agradarem como Senhor de suas vidas. Certo? Então, no caso, para ser filho de Deus, o próprio Deus tem que intitular você como filho dele. O próprio Deus tem que nos aprovar, tem que assinar nossa certidão de nascimento, né? Assinar a paternidade lá de adoção. Quando nós passamos a aceitar a Cristo, nós ganhamos uma certidão de adoção, que ela vai ser levada diante de Deus. Quando eu aceito a Cristo, Cristo, agora eu quero você como meu irmão, eu quero andar com você, eu quero que você ande comigo. Jesus fala, então tudo bem, eu vou pegar o papel de adoção, vou levar diante do papai, certo? E lá o papai vai olhar para você e vai ver sua conduta. Se realmente ele vê que houve uma transformação na sua vida, que você se tornou uma nova criatura, ó,
Cristo também não deixa para trás. Ele deixa claro que nós somos criatura, frutos da criação e não filhos de Deus. Se papai vê que vocês se tornaram nova criatura, deixaram de ser, certo? A velha criação, se tornaram uma nova criatura, papai vai assinar a certidão de adoção de vocês e vocês vão passar a serem filhos de Deus se for encontrado o Espírito de Deus em vocês. Se for encontrado o Espírito de Deus em vocês, aí você passa a ser reconhecido como filho de Deus, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, se papai vê lá o selo do Espírito em nós, ele assina a nossa certidão de adoção. Se não, a gente continua sendo criatura, mesmo usando terno, mesmo carregando Bíblia, mesmo tendo 50 anos dentro da igreja, é só criatura. Se não tiver vivendo em novidade de vida, em espírito, não é isso que ele fala para Nicodemos? Nicodemos fala, eu sei de tudo, eu conheço tudo, eu obedeço tudo. Jesus fala, então está fácil para você, só precisa nascer de novo, precisa começar do zero. Sabe o que eu estou pensando aqui, pastor? Quando Deus criou o mundo, Ele criou todas as coisas, aí veio o homem, a criatura. Sim. Nós não valia nada, porque Não. precisou fazer lá pôr o Espírito dele em ação para poder me. Aí hoje, se nós também não fizermos a vontade, nós também não somos filhos de Deus, ou seja, desde o começo da criação não valia nada. Você está entendendo? E se eu disser para você que a coisa vai além? Agora vocês vão endoidar. Vai parar tudo. Então antes nós ter o Espírito de Deus, não éramos. Até aí está claro, vocês endoidaram. Se eu disser que a bagunça começa antes de Caim. Antes. Ainda dentro do Éden. Que tem uma explicação para Deus tirar a Eva da costela de Adão. Hã? Vamos lá, né? O que acontece? Existe uma parte da Bíblia que todo mundo aqui lembra do ensinamento que a gente deu do Velho Testamento, do Novo Testamento, que a Bíblia, né, original, que a Bíblia lá do hebraico era a Bíblia católica, lá, né, era a Bíblia criada a partir daqueles princípios. Que, quando ela veio para nós aqui no Brasil, o que aconteceu? Lembra que trancaram a Bíblia lá no concílio, fizeram lá aquela reunião, eu expliquei para vocês, e lá ela passou por toda aquela concordância de ajuntar lá os livros, e alguns livros foram apresentados, depois foi estudado, e alguém, não, isso não faz parte, isso está errado. Né? E nós, como cristãos, também não, né? Esse livro não bate com os demais, porque todos os 66 conversam, e esses aqui não conversam com os outros, então a gente entende que não faz parte. E aí está claro isso para vocês. Ou seja, então não é mentira, né? Quando fala que a primeira que foi inventada foi a católica. Não é mentira, então, quando os católicos falam. Não é que é. Então nós vamos. O que tinha não era a Bíblia, tinha-se os pergaminhos, os pedaços lá de uns escritos, ok? Bíblicos, que foram trazidos de diversas partes, né? Da onde ela foi criada, foi trazido e foi se juntado tudo isso. Até aí nós lembramos de tudo isso, certo? O que aconteceu? Igual hoje, nós temos escritores de livros? Sim. Nós temos teólogos? Sim. Nós temos historiadores? Sim. Naquela época também tinha. E quando eles ouviam falar dessas coisas, eles também faziam os seus relatos, ok? Mas não eram profetas. Não eram pessoas que tinham lá a autorização de Deus para colocar algo escrito ali. Eu posso fazer algumas anotações que são minhas, como eu tenho, que são minhas. Tem algumas anotações que eu tenho que eu nunca vou trazer para vocês, então vocês vão morrer do coração. Nunca. Tem revelações que Deus vai dar para vocês que vocês nunca vão poder pegar o microfone e vir aqui na frente e falar, porque alguém lá não vai entender. Por que eu falo com vocês? Porque nós estamos estudando já aí, ó. Quanto tempo nós estamos estudando junto? Certo? Então vocês estão preparados para ouvir o que eu estou ensinando para vocês aqui. Certo? Mas algumas pessoas do nosso meio, do nosso convívio, que só frequentam o culto e não frequentam o ensinamento, pode não entender nenhuma dessas coisas que a gente está falando. Certo? Ok?
Então o que aconteceu? Quando fizeram essa reunião, todos os relatos bíblicos que tinham e fatos históricos foram trazidos. Tanto que hoje aí nós temos a história dos hebreus, né? Na Bíblia a gente tem algumas partes, mas a história dos hebreus foi juntado todos os fatos históricos, os relatos da época, dos historiadores, dos escritores, e isso foi trago, foi estudado e foi se feito o quê? O livro que se chama A História dos Hebreus. É um livro dessa era aqui e não tem tudo ainda. E a própria Bíblia, o Senhor disse que se fosse para ele colocar tudo, não ia caber nenhum livro, certo? Não ia caber, não ia, todas as folhas que nós temos não ia dar conta de escrever. Então eu tenho que entender que a coisa vai muito além do que eu estou vendo aqui. Confesso para vocês que a minha mente travou quando eu li Gênesis 1 e li Gênesis 2. Eu disse, esse negócio está invertido. Gênesis 2 está no lugar de Gênesis 1, Gênesis 1 é depois do 2. Por quê? Porque nós vamos ver lá. Vamos ter que voltar lá, não vai ter jeito. Não tem jeito, não dá para ver. Temos que entender. Temos que entender. A Bíblia fala, lá em Gênesis 1, quando Deus fala lá que criou o homem e tal, que formou o homem, isso, aquilo, outro, o que a Bíblia fala lá para nós? Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem o criou. Macho e fêmea os criou. Então Deus criou homem e mulher aqui, criou macho e fêmea, diz para eles multiplicar e frutificar e tal, e tudo mais. Só que aí depois, Deus forma um jardim. Deus forma um jardim depois que tinha criado o homem e a mulher. Certo? Gênesis 2, a criação do jardim do Éden. E lá no jardim do Éden, Deus vê que Adão está sozinho. Mas como que Adão está sozinho se Deus tinha criado o homem e a mulher? Isso aqui me deu um... Sabe, eu falei, tá faltando alguma coisa aqui. Não sei, eu tô doido. Ou tá no lugar errado. Não sei o que você falou. Calma aí. tá entendendo já, né? Falei, tem alguma coisa errada aqui. Porque se Deus criou homem e mulher lá, toda a criação, todos os animais, depois que Deus formou o Éden para colocar o casal que ele criou, que ele já tinha mandado frutificar e multiplicar. O que é isso? Ter filhos. Então como que ele manda Adão ter filhos se ele não tinha criado o Éden? Eu fiquei meio embaralhada, eu li esse livro. Tá entendendo? Espera aí, tem alguma coisa aí. Tá faltando alguma coisa aqui. Eu sou leigo, eu não sei muito, mas o pouco que eu sei, eu entendo que tem um buraco aqui. Certo? Pela misericórdia de Deus, Deus deu um pouquinho de interpretação de texto para nós. O nosso trabalho, né, o meu trabalho é analítico, é analisar, é examinar as coisas. Eu trabalho com isso. Então eu pego essa prática de examinar documentos, de estratificar as coisas. E eu estou estratificando aqui e falei, tem um buraco aqui. E eu já tinha ouvido falar de alguma coisa disso, mas eu ignorei. Por quê? Porque eu tinha as minhas próprias convicções. Como algumas nós carregamos até hoje. Eu tinha as minhas próprias convicções. Mas, diante dessa lacuna aqui, eu disse, alguma coisa aconteceu. Porque Deus criou homem e mulher lá em Gênesis 1 e tal, mandou multiplicar e frutificar. Aí no Gênesis 2, Deus vai dizer que Adão está sozinho. Tem alguma coisa aí, não tem? Só no verso 22, depois que Deus vê que Adão está sozinho, e lá no 18 Deus fala, não é bom. No 22, Deus fala que da costela o Senhor Deus tomou o homem, fez ele dormir, e então fez uma mulher ali para ele. E disse a Adão, essa é osso dos meus. Por que essa? Que outra? Ele está comparando ela com alguém. Ele tinha dito, Deus fez uma mulher para mim. Não é assim que a gente vê hoje, o camarada da casa, essa é minha mulher, essa é minha esposa, minha esposa, minha mulher. Por que essa? Porque podia ser qualquer uma outra. Mas Adão agora levanta a mão e fala, essa é osso do meu osso. Ele está comparando ela com quem? Ele está comparando ela com alguém. Porque ele diz, que tem uma tradução mais fidedigna do que essa nossa. Porque entenda uma coisa, a nossa Bíblia já é a tradução brasileira. Vamos lá. Você tem a tradução, nós temos a Bíblia no grego, temos a tradução para o hebraico, temos a tradução para o latim. Olha a viagem que a Bíblia fez, né? Tem uma tradução lá, hebraico, grego, a tradução do latim para chegar a nós
no português. Alguma coisa se perdeu aqui. Temos uma tradução mais fidedigna que essa, que diz assim, é a tradução do King James, é a Bíblia que foi traduzida já do hebraico. Não foi feito que nem assim que nós temos hoje, que já pega uma Bíblia em português e só modifica uma linguagem. Ela foi traduzida novamente do hebraico, ok? E nessa tradução, a gente encontra a seguinte frase. De onde está essa aqui que Adão diz? E disse Adão, essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa agora. Eu entendi aqui já que ele está comparando ela com alguém. Mas tem uma tradução que nessa frase aqui está escrito assim, ó, esta sim é osso do meu osso e carne da minha carne. Aí a gente tem a plena certeza de que Adão está comparando ela com alguém. Existe um fato histórico, porque eu digo histórico, porque não está na nossa tradução aqui brasileira. Eu ainda não tenho conhecimento hebraico, tá? Para dizer isso para vocês com toda certeza. Mas tem uma cultura na mitologia judaica, os judeus, tá? Porque os judeus, eles são os donos do Pentateuco. Sim ou não? Os judeus, eles são os donos desses 5 primeiros livros da Bíblia. Deus entregou na mão deles, foi ou não foi? Eles foram os primeiros a receber esses 5 livros. Eles acreditam, né, eles têm uma mitologia, eles têm uma história de que existiu uma mulher antes de Eva. Que quando Deus criou Adão, como a Bíblia diz lá em Gênesis 1, que nós lemos lá, Gênesis 1, o 27, e Deus criou a sua imagem, e Deus criou macho e fêmea os criou. Eles afirmam que nesse versículo Deus criou Adão e criou juntamente uma mulher. O nome dessa mulher seria Lilith. E Deus criou ela da mesma forma que Adão. Mas essa teria se rejeitado a se sujeitar a Adão, porque disse, Deus me criou do mesmo jeito que criou você. Por que você agora acha que você é meu marido, que você é meu esposo, que você tem que me ensinar alguma coisa? Por que você acha que você tem que falar, eu tenho que ouvir? Está entendendo? E Adão, na cultura deles, diz que quando eles foram ter relações, e ela, enfim, estava por baixo, e ela não queria aceitar aquela sujeição, dizendo, não, peraí, por quê? Você é maior do que eu? Para ficar em cima de mim, você é melhor do que eu? Enfim, e ela então teria se rejeitado a se sujeitar a Adão como esposo, dizendo que seria tão igual a ele. E essa atitude então foi reprovada por Deus. E ela, não se sujeitando àquilo, ela foge, ela vai embora, ela larga Adão sozinho. E é por isso que Deus olha, depois que a Bíblia fala que criou Adão aqui, e mandou eles multiplicar, depois Deus volta e diz, eu estou vendo Adão sozinho. Por quê? Porque ela teria abandonado, ela teria largado para lá, não quis fazer parte daquilo. E isso explica o porquê que Deus arranca agora Eva do próprio Adão, para que ela não se sujeitasse em ter a ousadia de dizer, Deus me criou do mesmo jeito que criou você. Não, Adão Deus formou com as mãos do pó, do barro. Ela, Deus tira agora de quem? De Adão, como se Adão fosse o quê? A matéria-prima, como se sem você ela não existiria, ok? Então isso seria um ensinamento para Eva, tá? Não que ela era menos do que Adão, que ela devia ser o sapato que Adão, não, mas que ela precisava da proteção de Adão, que ela precisava dele como seu protetor, como seu provedor, como seu marido, ok? E que Adão precisava dela como companheira, como adjuntora, está entendendo? É por isso que Deus não só forma Eva, como dá um ensinamento para ela. Deus disse para Adão, eu não vou te dar uma esposa, eu não vou te dar uma mulher, Adão, eu vou te dar uma adjuntora, eu vou te dar alguém que esteja do seu lado, junto com você. E isso explica o porquê que Deus arranca Eva do lado de Adão. Porque Deus não podia ter feito o lado do pó e do barro também, que nem fez ele? Poderia. Como os judeus acreditam que assim foi e até hoje tem uma mitologia. Certo? E essa mulher agora se deu aos desejos da carne, enfim, à luxúria. E seria um espírito que vaga até os dias de hoje, reconhecido aí na Umbanda, na Zubanda aí, como quem? A pombagira. Certo?
vem trocando de nome de lá para cá, em uma cultura, em outras culturas, mas enfim, seria a própria, ok? Destruidora de lares, que não aceitou Deus ter levantado outra para colocar no lugar dela, mesmo porque ela mesma abandonou, mas depois ela sente o quê? Inveja, porque Eva agora é chamada de mãe de todos, mãe da terra, mãe da criação, como se ela foi a primeira, e ela agora se revolta contra isso. E há relatos de que pode ser que a serpente que Satanás usou não foi de fato uma cobra, uma serpente, ou teria sido a própria. Tá? Então, quando isso foi trazido para o concílio, essa parte foi exterminada, foi tirada. Tanto que em Isaías 34, verso 14, algumas traduções citam o nome dela. E para a nossa tradução, isso também foi tirado. Tem algumas traduções que citam o nome de Lilith, lá em Isaías falando dela, como um espírito imundo, como um espírito que vaga. Mas na nossa tradução, principalmente nessa João Ferreira, não tem. Não sei se na de alguém aí vai ter, mas na King James tem. Na King James eu tenho certeza que tem, porque eu já li nela. Tá? Mas nessa João Ferreira não tem. Mas em Isaías capítulo 34, versículo 14. Na nossa, o que fala lá? Na nossa não fala o nome dela, mas tem traduções, e a tradução do grego tem o nome dela no livro também de Isaías, citando como um espírito imundo, um espírito que vaga, um espírito que fica procurando situações para perturbar alguém. Isaías capítulo 34, verso 14. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, é isso mesmo? Isso. E os bodes selvagens clamará aos seus companheiros. Os animais noturnos ali pousarão e acham. Não, na sua tradução não tem. Na minha está escrito fantasmas. Fantasma, então. Fantasmas. Como está escrito aí na sua tradução? Não, está igual o resto, mas está escrito. Essa parte, pode ler. Fantasmas ali pousarão e acharão Então, para si. é nessa parte que tem o nome dela. Em alguma tradução, na tradução do grego, tem o nome de Lilith nesse versículo. Isaías falando dela. Ou seja, serão arrastados. E qual é o nome? Lilith. Lilith. Eu já vi esse nome em algum livro. Então, Mas eu não me lembro. assim, é uma cultura mitológica, tá? Eu estou falando de vocês de fatos históricos, ok? Mas por algum motivo, esse nome foi tirado da nossa Bíblia. O porquê, eu não sei. Pode ser que essa história seja uma verdade? Pode. Agora, estudando e entendendo toda uma situação, a gente entende muita coisa. Preenche aquele buraco que tem em Gênesis 1, certo? Preenche o buraco. Explica o porquê que todos os animais têm um par e Adão não tem um par. Deus faz tudo perfeito, ok? Então, tudo ali tinha uma proporção. E o porquê de um animal tentar Eva a desobedecer a Deus. Todas as explicações em que nós buscamos ou não entendíamos o porquê de Deus ter tirado Eva do lado de Adão e não ter criado do pó que nem ele. Então, assim, a gente não responde só uma pergunta, mas a gente começa a entender o todo da história. Está compreendendo? Eu estou falando isso, que isso é uma verdade? Não, eu estou te dando uma possibilidade, certo? É uma possibilidade a ser pensada, orado, estudado e buscado mais em Deus. Mas o que eu estou falando para você é de fatos históricos que você precisa entender. Porque senão amanhã ou depois alguém senta com você e fala, mas aí porque Lilith, você fala assim, não, meu pastor nunca falou isso para mim. Estou escondendo alguma coisa de mim, eu não tenho nada para esconder. O que está aqui na Bíblia, eu vou mostrar para você. O que eu souber de instrução bíblica e de fatos históricos, eu vou contar para vocês. Certo? Aí cabe a nós fazer o quê? Orar, pedir a Deus uma revelação, pedir a Deus um entendimento, para que Ele acalente os nossos corações e nos mostre qual é a verdade. Porque Deus mostra e Ele fala. Então agora, nós temos aqui um buraco em Gênesis que pode ser preenchido.
Nós temos uma resposta ao porquê que Deus tira Eva do lado de Adão. Nós temos um entendimento do porquê Satanás, Eva dá ouvido a uma cobra, em vez de ouvir a Deus. Agora, se é um ser semelhante a ela, opa! Alguém encosta lá, bonitona, batonzão, cabelão escovado, encosta em Eva, dizendo, olha para mim. Por que você acha que eu sou assim? Fala na Bíblia, serpente. Por que você acha que eu sou assim? Olha para mim, ó. Quando eu falei serpente, Ela invejou, você sente em Eva uma inveja, ela deseja aquilo para ela, ok? E eu imagino que uma serpente não tem nada de atraente para a mulher olhar e dizer, não, tem alguma coisa para me ensinar. Né? Então já abre a nossa mente com outro campo de entendimento. Fala. A Andréia colocou um comentário aqui interessante. Né? Ela falou que no versículo 18 do capítulo 2, fala que far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Idônea. Olha aí. Aí ela colocou isso aqui embaixo. Dá a entender também que a anterior não era isso. Está entendendo? Olha aí, nós já estamos achando mais coisa. André fez um comentário interessante. O próprio Deus falando o quê? Essa não vai deixar você sozinho. Né? Ela vai ser idônea, ela vai permanecer do seu lado, ela vai te ajudar. Por isso que eu estou tirando ela do seu lado. E a gente sente a satisfação de Adão de alguém que tinha sido abandonado. Por quê? Porque ele abraça Eva e diz, agora essa aqui é osso do meu, osso e carne da minha. Opa! Está entendendo? Então agora a gente já abre o campo de entendimento para uma outra dimensão. Certo? Ficou claro? Eu não estou falando para você que é 100% garantido, mas eu estou te dando um campo de entendimento para você estudar. Certo? Junto comigo. Chega mais perto do quê? Chega mais perto do entendimento agora para a gente compreender muitas outras coisas. Por quê? Porque na nossa imaginação era um aquáriozinho, o Éden era um aquáriozinho fechado, Adão e Eva lá dentro e mais nada em volta. Não, não é assim. Existia toda uma criação, certo? A terra gerou uma forma de vida, isso é inegável. A Bíblia mostra que há diferença de homens, sim ou não? Tudo isso nós já vimos aqui provado por A mais B por versículos bíblicos. Que tem homens que são reconhecidos como filhos de Deus e outros que não. Filho dos homens. Isso aí foi o homem que criou aí, que se gerou, enfim, isso é problema deles. Então eu entendo que a ciência não está de toda errada. Que a briga nossa da igreja com a ciência não devia acontecer. Por que não? Porque por esses fatos que nós estamos estudando, eles não estão errados. E nós também não estamos. Porque de fato, como nós entendemos aqui, existe um homem que é fruto da criação, como os animais. Como também existe um homem um pouco mais evoluído, que esse fora criado por Deus e dado inteligência pelo próprio Deus, tanto para nomear todas as coisas, quanto para cuidar e administrar, porque Deus deu a Adão o dom da administração. Deus disse para Adão, você vai governar sobre tudo, você vai administrar sobre tudo. Adão foi o primeiro presidente da história do universo. Sabia disso? O primeiro presidente, levantado por Deus, Adão, você vai governar sobre tudo. Você vai dominar isso, a terra é sua, domina sobre ela, ok? Deus dá a Adão domínio sobre toda a terra. Beleza? Vamos tocar o barco? Dole 1, dole 2, dole 3, vamos mudar a página. Mas você vê que, assim, algumas dificuldades que a gente tinha de compreensão começam a ficar um pouco mais claras. Tem gente que aceita isso como uma luz de pesquisa, de entendimento de oração, sim, como tem outros que dizem, não, o pastor está falando maluco, larga você para lá, enfim. Cada um tem aquilo que busca e que merece. Eu já fui só um ignorante, que não sabia de nada. Hoje, eu sou um estudioso da palavra de Deus. Mas por quê? Por opção minha. Pelos outros, eu não sabia de nada disso. Há muitos anos atrás, logo quando eu comecei para a igreja, e aí eu sou de Adão, do começo da vez, só sabia isso, só conhecia isso. Que Deus fez tudo, e fez Adão, que foi o primeiro, era só isso que eu tinha aprendido. Que eu acho que muita gente só entende assim. E a gente se contenta com isso. Um dia começou a ler, o Caio começou a ler lá, e aí ele me chamou a atenção, falou, aí foi onde ele viu isso que nós vimos agora, que o Caio casou lá, e aí ele falou, peraí, casou com o irmão, aí ele viu desses outros povos, que nós lemos aqui também no 2,
E eu não sabia, não entendia nada, porque sem explicar, e eu falei, não, Caio, o que interessa é que está falando que primeiro foi Adão. Então tinha um fundamento, ele mesmo, sem sabedoria, mas ele pegou Ele enxergou o buraco, né? Ele enxergou a lacuna que tinha ali. Tem alguma coisa que está faltando. Isso. Exatamente, ele não teve a resposta assim, com o entendimento que o senhor teve, mas ele percebeu isso. Então faz sentido mesmo isso daqui, sabia? Então, assim, nós entendemos que algumas coisas precisam ser reorganizadas, tá? Não é que, não. É que nós precisamos parar um pouco e pensar e pôr a mente para funcionar realmente, para tentar compreender alguma coisa. Mas, enfim, nós estamos lá agora no dilúvio, é isso? Eu só voltei um pouco para vocês entenderem o fato de Lilith e de que o homem tem, sim, uma diferença na terra. O próprio Jesus falou, tem uma diferença entre o que o serve e o que não serve, mas a diferença vai muito além dessa compreensão nossa. Tá? A diferença entre o que serve e o que não serve é para nós que estamos vivendo aqui nesse tempo, nesse período, que estamos todos no mesmo barco, todos do mesmo lado, né? Todos os frutos da criação. Então, para nós, como fruto da criação, tem que ter uma diferença. Qual que é a diferença? Os que servem a Deus e os que não servem. Essa é a nossa. Nós estamos lá no dilúvio. Né? E por que começou o dilúvio? Aí, você pode estar com medo de falar, né? Porque aquela história que todo mundo já ouviu já, que a terra não estava legal, o ser humano não estava fazendo a vontade mais de Deus, não queria mais saber de Deus. Então Deus resolveu fazer uma faxina na casa. Gênesis 6 diz isso para nós, né? Que o mundo estava bagunçado. A Bíblia diz que Deus olhou lá de cima e viu corrupção sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus viu que a maldade dos filhos dos homens só aumentava. Eles não buscavam mais arrependimento, eles não se arrependiam do mal que faziam. Então agora Deus olha no meio deles, mas lá no meio Deus vê alguém que é descendente de Sete. Deus vê lá um puro de raça, um filho de Deus no meio de tudo aquilo. E eu começo a entender que Deus não escolheu algumas pessoas por acaso, Tiago. Eu começo a entender que Deus não escolheu algumas pessoas por acaso, porque Noé é descendente de Sete. É puro de raça. É filho de Deus. Direto. No meio de uma corrupção que se contaminou. Deus enxerga ali uma semente pura. No meio de uma contaminação que ele mesmo tinha dito que não era para se contaminar. Está dizendo isso. As coisas não é bem como parece ser. Deus agora olha para Noé como um pedaço de diamante no meio da lama. Deus diz, vou lapidar. Tem um puro de raça no meio deles. E Deus pega Noé agora, porque Noé não era tão bonzinho assim. Noé não era muito diferente dos demais. Mas o que Deus viu em Noé que chamou a atenção de Deus? A caminhada de Noé. Ele andava no meio de tudo aquilo, mas ele, no coração dele, dizia, eu sou diferente desse povo aqui. Eu me arrependo do mal que eu faço. Eu faço mal, eu sou homem, né? Mas eu me arrependo do mal que eu faço. Não, eu tenho alguma coisa de errado, não pode ser assim. Esse povo está sem controle, esse povo está doido. Tanto que quando Noé começa a pregar, qual que é a vontade do povo? Matar. Cala a boca, fica quieto, some, está louco, você está maluco, você desaparece daqui. Certo? Então, o próprio Deus agora, sem pressa nenhuma, por quanto tempo ele leva mesmo para construir a arca? Cerca de 120 anos, cento e poucos anos, quase 120 anos, tá? Ele leva na construção da arca. Olha o tempo que Deus esperou. Deus viu a corrupção, Deus viu tudo aquilo. Então, se o homem estava vivendo cerca ali de 100 anos nessa época, cento e poucos anos, Noé viveu um pouco além disso. Porque o próprio Deus aqui, no capítulo 6, o que ele fala? Por conta disso, os anos de vida do homem serão, quantos anos aí? Ele mesmo fala, 120 anos. Ou eu vou deixar o homem viver. Ou seja, o homem vivia muito mais. Então, alguns que quando Deus falou com Noé aqui, nem viram o dilúvio chegar. Por causa dessa corrupção. Por causa que Deus estava desgostoso com os homens na terra. Os homens não ouviam mais Deus. E enquanto Noé construía a arca, ele ainda pregava. Num lugar seco, próximo ao deserto,
Ninguém nunca tinha visto chover e agora chega um homem dizendo que vai cair água do céu. Alguém vai acreditar? Não. Mas ele está dizendo, vai chover. E começa a construir uma embarcação quilométrica, começa a construir um barco grande, de centenas de metros. E agora as pessoas olham e falam, esse homem está maluco, esse homem está doido. Ou seja, ele acreditava então em Deus, não era tão... Ele acreditou, ele confiou, porque Deus chegou até ele. Ele via que aquilo ali era diferente, ele viu que aquilo ali não estava certo. E o próprio Deus agora chega diante dele e oferece para ele essa oportunidade de redenção. Ó, verso 9, capítulo 6, verso 9, verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quando todo mundo estava desagradando a Deus, causando ira em Deus, a Bíblia diz que Deus olha Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Olha aí. Deus achou graça nele, ou seja, Deus viu nele algo que não viu nos demais. Ele era um varão justo e reto em suas gerações. E Noé andava com Deus. Qual que é esse andar com Deus? Que a Bíblia está falando aqui. É diferente de hoje. Noé aqui não era um pastor, Noé aqui não era um obreiro, não tinha uma igreja aqui para Noé congregar. Está entendendo? Não tinha sido ainda construído um templo para adoração, que Deus construiu só lá, a partir da vida de Moisés, não foi? Então onde que ele aprendeu a ser justo e reto com Deus? Lembra do versículo que nós lemos? O que é que nos faz ser semelhante a Deus? O Espírito Santo que clama em nós, essa santidade, esse Espírito. Ele fazia parte lá, né? Noé fazia parte daquela geração nascida em Deus, e algo dentro dele, ou seja, o Espírito do Eterno clamava dizendo, está errado, essa geração é maligna, essa geração é má. E ele dizendo, eu não posso caminhar igual eles caminham, eu não posso andar igual eles andam, eu preciso praticar a justiça, eu preciso fazer a diferença, certo? Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia se corrompido, e o seu caminho sobre a face da terra. E Deus então agora começa a anunciar o dilúvio, começa a falar, eu vou acabar com tudo, eu vou destruir tudo, porque o homem não está me obedecendo, enfim. E Deus assim, ele o faz e ele cumpre. Por quê? Porque Noé era um remanescente da justiça. Noé era um remanescente da semente de Deus. Certo? Lá no capítulo 7, Deus agora vai dar instruções a Noé de como ele deve então construir a arca. Mas, ou seja, então toda essa nação aqui que está corrompida, que é onde Deus está revoltado com ela, é que faz parte desses homens que foram gerados no início. E os filhos de Deus que se contaminaram nas suas sementes e estavam vivendo da mesma maneira que os outros. Lembra lá quando fala? Os filhos de Deus olharam para as filhas dos homens, lembra? Nós lemos lá para vocês, né? Olharam para a filha dos homens e se apaixonaram por elas, ou seja... Então, mais aqui é uma prova de que realmente tinha uma diferença lá atrás. Né? Nós vemos aqui Deus novamente querendo o quê? Separar a semente, certo? No capítulo 7, primeiro Deus está dando instruções. Depois disso, o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque eu hei visto que você é justo diante de mim nesta geração. Deus não está falando dessa cidade, Deus não está falando dessa família, Deus está falando dessa geração. Em todo esse povo que está vivendo sobre a terra, tanto que Deus acaba com tudo. Quem sobrevive? A família de Noé, os seus 3 filhos e as suas noras. São os únicos que sobrevivem àquela catástrofe. São os únicos que sobrevivem àquele dilúvio. Certo? E Deus agora salva Noé e toda a sua família de passar por essa decepção. Deus fala para ele que o fim da carne estava chegando. Deus fala para ele que o fim de toda aquela criação desordenada, toda aquela bagunça que o homem criou, ia ter fim. E Deus agora então dá continuidade aí no seu plano, no seu projeto, com o dilúvio.
dilúvio. E aí vem o que, pastor? Vem um novo, lá no capítulo 8, o novo começo da humanidade, depois das águas. Né? As águas do dilúvio diminuem, as águas do dilúvio abaixam. E agora Noé solta lá um povo para ver se as águas abaixaram. Depois de alguns meses ali a água baixou. E Deus agora faz um pacto com Noé. Porque Deus se arrepende. Deus se arrepende daquilo que tinha acontecido. Deus se arrepende de ter destruído o homem daquela maneira. E agora nós vamos entender o porquê que Deus escolhe Noé no meio de tudo aquilo. Olha o que Noé faz, irmão. Não tem mais ninguém. Só tem a família de Noé na terra. Certo? Deus faz um pacto com ele. Olha o 8 primeiro. E lembrou-se Deus de Noé, de todo animal, de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a face da terra. E aquietaram-se as águas. E cercaram-se também as fontes dos abismos, ou seja, as cachoeiras que Deus fez descer sobre a terra. E as janelas dos céus e as chuvas dos céus deteve, e as águas tornaram-se sobre a face da terra, continuamente. E ao cabo de 150 dias, olha quanto tempo Noé fica na arca. E ao cabo de 150 dias as águas minaram, ou seja, baixaram, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre o monte Ararat. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram-se o cume dos montes, lá em cima dos montes, 10 meses depois. Aparece lá o cume dos montes, aparece lá no alto, e ele começa a ver agora, lá em cima aparecer a ponta dos montes, e aí começa a baixar a água. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E aí aqui entra um processo lá que ele vai soltar o povo, vai voltar, vai soltar a pomba vai voltar, ele vai soltar de novo, ela volta de novo, e ele solta novamente até que ela não volta mais. Né? E aí ele entende que as águas ali teriam baixado. Da segunda vez ela volta, traz no seu bico uma raminha de oliveira, se não me falha a memória, enfim. E Noé entende que as águas estão abaixando. Na terceira vez que ele solta ela, não volta mais. Ele entende, pronto, já tem um lugar para pousar. Então, estamos chegando perto do propósito de Deus. Mas olha no verso 20 o que Noé faz. Isso aqui explica por que Deus chamou esse cara. Não tinha igreja, não tinha pastores, não tinha ninguém que orientasse ele no que ele devia fazer. Olha no verso 20 o que ele faz. Depois que estavam todos ali em segurança, né, saem da arca, no verso 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, a tua mulher, os teus filhos e as mulheres de teus filhos contigo, e todo animal que está contigo de carne, de ave, de gado, de réptil, de rocha sobre a terra que faz, traga para fora contigo, e os seus filhos com ele, e todo animal e réptil e ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Deus já não tinha se agradado dele? Deus não já tinha livrado toda a sua família? Se é qualquer outro camarada aqui, Deus não fez mais do que a obrigação dele. Eu sou justo. Eu fiz por onde? Eu oro, consagro, eu faço, eu ando direitinho. Noé foi lá, percebendo ele, foi e edificou um altar ao Senhor. Deus destruiu um povo que estava na idolatria, um povo que tinha cultuado outros deuses, um povo que não tinha nada de Deus, e a primeira oportunidade que ele tem, ele faz o quê? A minha casa, a minha família vai louvar, engrandecer o nome santo do Senhor, enquanto ainda estava na mão dele. Antes que os seus filhos tomassem o rumo das suas vidas de cada um, ele edificou um altar ao Senhor. Ele levanta agora um altar de adoração a Deus e oferece. E a Bíblia diz que aquilo ali chegou com um cheiro suave diante de Deus. E o Senhor cheirou o suave, 21, o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a indignação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz, enquanto a terra durar, e a sementeira e a cega, e o frio e o calor, então, e o verão e o inverno, de dia e de noite, não
cessarão. Deus dizendo, eu não vou interferir mais na ordem natural da natureza. Não vou interferir mais. Depender de mim, vai chover quando tiver que chover, vai ter sol quando tiver que ter, vai ser outono, vai ser inverno, vai ser verão, nas estações que tiverem que ser. Até o julgamento final, que lá é outro ponto, né? É onde Deus já vai passar a régua de novo, entra num outro processo. Mas enfim, até lá, a Bíblia diz que Deus vai respeitar isso. A não ser os seus sinais, né? Que Deus manda por sinal de terremotos, enfim, maremoto, uma coisa e outra. Mas enfim, na ordem natural que nem ele fez aqui, Deus interviu. Fez vir uma chuva que não estava programada, durou um período que não era para durar, não bagunçou tudo, entendeu? Deus disse assim, eu não vou me meter mais. Se eu tiver que chamar a atenção como Deus, como Pai, eu vou chamar e vou repreender. Mas dessa forma que eu fiz, eu não vou fazer mais. Né? Tanto que Deus dá lá para ele como pacto. Depois que Deus abençoa Noé e sua família, Deus se entrega para ele, faz um arco-íris no céu como sinal de aliança de Deus com o homem, dizendo que Deus não iria mais destruir a terra com água, que nem ele fez daquela vez. Certo? Me dava um nó agora há pouco, quando o pastor falou assim que só sobrou Noé, né, com a família, aí eu ia falar de novo. Mas e aí o que aconteceu? Foi só a família, foi de novo irmão com irmão? Mas aqui fala, ela já tinha gente. Tinha as noras, tinha os filhos e as noras, né? Então foi Noé, a sua esposa, os seus filhos e as suas noras. Aí os filhos e as noras procriaram, progrediram, dar seguimento numa nova descendência. E novamente a gente tem aí só o quê? Só a linhagem pura. Só a semente pura de novo. Deus estratifica, limpa tudo e só ficou a semente purificada. E aí é o ponto que nós vamos chegar agora. Que aí, por sua vez, não contente de ser a nação eleita de Deus, povo separado de Deus, agora novamente começa o quê? Na posteridade de Babel, a corrupção a reinar novamente, porque na própria semente de Noé. Noé tinha 3 filhos. Quais eram os filhos de Noé? Sem, Cã e Jafé. Aí lascou tudo. Porque um dos meninos era uma praga. A Bíblia diz que Noé, em sinal de comemoração agora, ele vai e plantou lá uma vinha. E um dia Noé está tão alegre, tão feliz, que ele sai do meio da vinha e ele começa a chupar uva. Noé não foi beber pinga, ele foi chupar uva, lá no seu vinhateiro. Ele entra para dentro do seu vinhateiro e ele começa a chupar uva, e uva em cima de uva, e aquele sol, e ele lá deitando o cabelo nas uvas, e daqui a pouco, chupei uva demais. Só que a uva, para quem não sabe, ela tem a sua fermentação natural. Igual hoje a gente usa o vinagre, né? Mas enfim, a uva ela tem a sua fermentação natural. E essa fermentação da uva causou embriaguez em Noé. E Noé agora juntando o calor, mais o calor da fermentação das uvas, agora começa a esquentar tudo, ele arranca a sua roupa. Embriagado no meio da vinha, cai no meio da vinha lá, no meio do barro, e fica lá subido lá no meio do barro. Os meninos agora da falta do pai e saem para procurar Noé. E andam para cá, andam para lá. E quem acha o pai? Caído lá, sem despido, deitado lá de qualquer jeito, o danado do campo. E em vez dele ir lá e falar, meu Deus, papai é doido, papai, se é papai, ele lá, não, ele sai cantando assim, como é que o pai está lá, peladão e tal, o pai, e começa a zoar Noé. E faz Noé passar aquela vergonha diante da sua esposa, diante das noras, diante dos filhos. Os outros 2 meninos dizem, você é maluco, você é doido, nosso pai, rapaz, é espírito de Deus, não faz isso não, Deus, você é maluco, rapaz. Papai é de idade, não faz isso não. Foram lá cobrir, a Bíblia diz que eles cobriram o rosto, os outros 2 irmãos, né? Sem e Jafé, cobrem o rosto, levam um pano de costa, cobrem o pai, pega ele e leva para dentro de casa. Mas não viram a nudez do pai, nem escandalizaram. Quando passa a embriaguez do velho, aí tá as horas que passa perto. A esposa de cara feio para ele, para lá e para cá, amarrada dentro de casa,
Cã rachando de dar o bico, rachar o bico e o velho sem saber o que está acontecendo. Aí ele chama, o que está acontecendo? O que aconteceu? Né? Eu creio que a esposa dele, quem mais podia, né? A esposa estava aí com um cachorro jogado aí, enfim. Aí seu filho que viu lá e o moleque cascando o bico. A Bíblia diz que aquilo revoltou tanto Noé, que ele olha para o menino, ele amaldiçoa, isso é coisa de você fazer. E ele amaldiçoa o menino, ele lança a palavra de maldição sobre a vida de Cã. E diz, por causa disso, agora você vai ser servo dos seus irmãos, você sempre vai ser o último, você sempre vai ser o servo deles, você já era. Dependendo de mim, você não vai receber a bênção. E assim foi. E ele foi amaldiçoado por conta disso, porque não honrou pai, porque é bíblico, irmão. Não é bíblico? Honrar pai e mãe para que se prolongue os seus dias na terra. O que ele fez não foi honrar, foi desonrar. E aí Noé também, com ato de fúria, de ignorância, não vigiou. E como alguém que tinha autoridade de Deus em si, alguém que tinha o poder e a autoridade de Deus dentro dele, quando ele solta aquela palavra de maldição, poxa, o diabo não perdeu tempo, foi lá, abraçou o menino e disse, agora nós estamos juntos. Grudou ele. Tanto que a descendência de Cã foi pro resto da vida uma descendência mesquinha, uma descendência abandonada por Deus, uma descendência que toda a vida foi perseguidor do povo de Deus. Dá para entender isso? Então quer dizer, Noé não estava de todo errado, realmente não era para prestar, era para dar ruim mesmo o negócio. E ele já vendo tudo aquilo, infelizmente, naquele momento, ele amaldiçoou o menino e pronto. Aí deu poder para aquilo que já não estava para dar muito certo. E aí a gente conhece a proporção de tudo isso. Na onde isso foi dado, pastor? Isso agora vai acontecer que vem aí da semente dele, o começo, né, da humanidade ali, pela vida de Noé. Agora eles decidem fazer o quê? Depois de algum tempo, essa descendência ruim, enfim, e os seus irmãos agora começam a se juntar de novo. E isso deu no quê? Deu na construção da Torre de Babel. Qual que era o intuito deles com aquela torre? Alguém lembra? Capítulo 11 vai dizer que o propósito deles, olha, eles tiveram uma reunião e disseram, rapaz, a gente sabe construir, nós sabemos fazer prédio, fazer tudo, nós somos maioral nesse negócio de construção civil aí. Por que essas construções que a gente faz, nós não faz uma construção tão alta, tão alta, tão alta, que a gente possa subir acima das nuvens? E a gente pode ver o que tem lá em cima nos céus. E aí, enfim, porque sim, porque não, começaram a trabalhar, e foram, e o negócio começou a crescer, até que um dia, Deus olhou lá de cima e disse, que negócio é esse? O que eles estão aprontando? Porque Deus está lá um dia lá na adoração, Deus deixou lá tocar o barco, tocar lá a vida. Deus não tinha mais aquela amizade de estar todo dia na terra, que ele tinha lá com Adão, ok? E também não era mais invocado como antes, não era clamada a atenção de Deus. Então, Deus largou a humanidade lá, né, tocando a vida. E Deus agora olha, imagino eu, e os anjos lá tudo assim, né? Deu a hora da adoração, deu a hora do louvor, né? Igual o jovem, às vezes começa o culto, tá na rua, você tem que para dentro. Às vezes você vai dentro da casa, você chega lá, aí tá lá os irmãos tudo orando, tá o culto começando. A pessoa fala, gente, começou o culto, entra para dentro. Né? Imagina a hora da adoração no céu, Deus olha, cadê os anjos? Deus dá uma olhadinha mais lá, os anjos estão tudo lá acima. O que está acontecendo aí? Os filhos dos homens de novo. Quero nem usar minha onisciência, quero nem usar minha onipresença, quero nem descer lá em espírito, eu quero ver. Imagina que Deus olha lá de cima e vê a torre já alta, né, do chão, quase tocando já as nuvens. Quem sabe Deus fala, eles não estão fazendo isso. O que é o papo dessa vez? Ele disse que quer subir aqui, quer ver o que tem aqui. Aqui é ruim. Assim, nós temos que chegar aqui,
põe escada lá e vem subindo, está tudo certo. É real esse negócio aí. Estou descendo lá agora. Aí os anjos vai dar ruim esse negócio. Deus vai destruir tudo. Ele já disse que não vai mandar mais água. Ele vai mandar fogo no negócio, vai destruir tudo. Os anjos não são oniscientes, não são onipresentes. Começaram cada um a imaginar uma coisa. Deus, o que Deus vai fazer agora? Deus desce no meio dos homens, dá uma volta no meio da torre e não se apresenta para ninguém. Só que nessa volta que Deus dá em torno da torre, Deus simplesmente confundiu a mente deles. Deus simplesmente confundiu a mente deles, de maneira que eles não compreendiam mais o que um do outro falava. Aí que veio a confusão das línguas. E aí começa a nascer o quê? Os países, né? Porque cada um que não entendia a língua do outro, eu não entendo a língua da Brenda, mas eu entendo a língua do Tiaguinho. Então eu vou ficar junto com o Tiaguinho. Aí uma Kátia não entende a língua da Ana Maria, mas entende lá o que a Tânia estava falando. Então eles iam lá para o cantinho deles lá. E assim nasceram o quê? Os países, certo? Cada um na sua língua, cada um ali com a sua cultura. E eles se dividiram. Aí não tinha mais como construir torre. Porque um precisava do entendimento do outro. Um era arquiteto, o outro era pedreiro, o outro era julgista, entendeu? Cada um tinha um diferencial para ajudar na obra. E aí Deus fez o quê? Confundiu tudo, e aí espalhou. Todo o conhecimento foi espalhado, então eles não conseguiam mais dar andamento naquela obra, certo? Tinha um pedreiro, mas não tinha um cara que fazia o projeto. Quem tinha um cara que fazia o projeto, não tinha um cara que colocava a mão na massa. Quem tinha um cara da engenharia que desenvolvia o projeto para subir o material, não tinha o cara que fazia a força para poder mandar o material lá para cima. Então, acabou. Eles queriam construir essa torre para subir o mais alto dos céus e poder ver lá em cima. Só que assim, desde os tempos antigos, como que era mostrada a força de um povo? Pelas suas construções. Se eu declarasse guerra a um povo, eu ia lá examinar como que era a terra, as fortalezas, os seus muros. E eu visse que os muros eram muros difíceis de ser derrubados, eu ia pegar o meu exército e iria me retirar. Agora você imagina alguém chegando e vendo uma torre do tamanho desse povo. Esses caras são ninja. Não dá para ir contra esse povo. Não dá para se levantar contra eles. Não dá para combater. Está entendendo? Então eles iam ser reconhecidos como uma potência de autoridade. Iam ser semideuses aqui na terra. Está entendendo? Deus olhou e falou: não estou gostando desse negócio. Vai dar errado, vai dar muito ruim. E aí Deus vem agora, intervém e impede eles de construir essa torre. Certo? Então Deus, vendo que o desejo do coração deles em construir a torre era de ser reconhecido como semideuses, digamos assim, Deus intervém e disse: acabou o projeto, não vou mais patrocinar nada, acabou o negócio. Já estavam deixando Deus de lado de novo. Eles já estavam, né, já não cultuavam mais a Deus, não buscavam mais a Deus, e estavam se achando já os donos da cocada preta. Então Deus diz: eu preciso intervir aí nesse negócio, e novamente vem confundindo aí a ação dos homens, certo? Aí segue pelo capítulo 11, aí nós vamos ver Deus separando ali novamente um povo. Lá no capítulo 11, Deus agora entra no meio dessa bagunça toda. Deus fala: eu preciso continuar o meu projeto, porque o projeto deles eu parei. O projeto deles não pode continuar, mas o meu projeto não pode parar. O meu projeto precisa dar continuidade. Deus agora olha e diz: eu preciso do quê? O que Deus precisava para dar continuidade? Uma semente. Deus precisava de alguém que desse novamente a continuidade. Aí Deus vai atrás de quem? De Abrão. Não era ainda Abraão, mas Deus vai atrás de Abrão. Deus chama agora Abrão e diz: eu preciso fazer o quê? Ele precisa fazer a mesma coisa que ele fez com Noé. O que ele fez com Noé? Tirou do meio da situação corrompida. Ele vai atrás de Abrão. E quem é Abrão? Quem é Abrão? Filho de um cara idólatra. Filho de um cara corrompido. Filho de um cara que construía imagens para que os outros adorassem. O pai de Abraão tinha nada mais, nada menos do que uma fábrica de imagens. Um centro de adoração. Está entendendo?
Qual que é a primeira coisa que Deus fala para Abraão quando ele se apresenta para ele? Gênesis capítulo 12. Arruma a mala e sai da sua terra e da sua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Eu vou te mostrar um lugar que você vai embora da sua terra, com a sua parentela, você vai para lá. O que Deus está fazendo aí? Separando Abraão e a sua esposa do meio de tudo aquilo ali, certo? Deus está tirando ele do meio da corrupção. E Deus leva ele para onde? Deus leva ele lá para Canaã, né? Deus leva ele para dar uma volta, né, pela terra lá dos inimigos. Deus leva ele para seguir lá para a terra de Abimeleque. Mas o destino de Deus com Abraão é o quê? Canaã. O propósito de Deus é levar ele para uma terra separada, para uma terra dividida. E através de Abraão, vem aí a sua descendência. Foi do dia para a noite a trajetória de Deus na vida de Abraão? Deus chamou ele e disse: sai do meio da sua terra e com a sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E lá ele fica. E Deus está com ele. Só que os tempos se passaram. Os tempos agora vão adiante. A Bíblia diz que o tempo se passa. Mas e aí? O propósito que Deus tinha na vida dele? Como que faz? O que acontece? Gênesis capítulo 15, verso 1, vai falar o que lá? No 12, Deus chama ele. No 12, no verso 10, Deus diz que havia fome ali sobre aquela terra e havia um castigo de Deus ali. Deus agora pega Abraão e leva ele para o Egito. Deus leva ele agora lá para o Egito e diz: olha, você vai passar uma temporada aí. Abraão agora volta do Egito. A Bíblia diz que ele se separa do seu sobrinho Ló. Lembra? Eles começaram a contender por causa das ovelhas. Enfim, o menino dizia que as ovelhas mais bonitas eram dele, que as ovelhas mais gordas eram dele, que os pastores não estavam mais se entendendo, que ninguém sabia mais quem eram as ovelhas de quem. E Abraão disse: meu filho, você é meu sangue, você quer ficar brigando por causa disso? Não quero. Pega você a sua parte, pega você a sua participação, né? Enfim, e aí o que acontece agora? A Bíblia vai dizer que eles são obrigados a se separar. Abraão olha para o menino e diz: olha, o que está acontecendo? Levanta a porta, minha filha. O que está acontecendo? Ah, não, porque isso não dá, os meus pastores, os seus pastores, não dá certo. A Bíblia diz que Abraão pega o menino, se escolhe as campinas, os montes, escolhe um lugar para você habitar. E o lugar que você escolher, eu vou para o outro lado e fica tudo certo. Tá bom para você assim? Então, sendo assim, tá bom. E assim eles fizeram. O menino pegou e escolheu os lugares, a província onde o menino escolheu, foi uma terra reconhecida depois como o quê? Babilônia. O menino vai morar agora num lugar que Deus depois decide colocar fogo. O menino vai morar numa cidade onde Deus depois decide destruir tudo, né? Deus decide acabar, ou melhor, Sodoma e Gomorra, reconhecido como a grande Babilônia, né? O lugar das abominações. Ele vai morar do lado de Sodoma e Gomorra, lugar que já tinha por si a contaminação, a corrupção. E Abraão ficou num lugar mais desfavorável, mas Deus ali, todavia, com ele, porque ele tinha um conserto de Deus. Deus falou: eu vou te abençoar, eu vou te levantar. Guerras vieram sobre a terra, Ló é levado cativo, e aí Deus veio falar com Abraão agora novamente. Deus chama Abraão e disse: olha, Abraão, eu tenho uma promessa com você, né, no 15. E a minha promessa com você é de tocar a vida, de que você seja uma grande nação, uma grande multidão. Obrigado. E o que acontece? No capítulo 15, Deus promete para Abraão um filho, mas o Abraão que saiu de lá e agora está aqui não é mais nem um menino. O Abraão aqui, ele já tem uma certa idade. O Abraão aqui já tem aí alguns anos de idade, já tem uns 85 anos de idade. Deus foi uma promessa: eu vou te dar um filho. E ele continua firme naquele propósito.
Alguns anos se passaram. E agora eles começaram a ficar inquietos com aquilo, dizendo, meu Deus prometeu um filho para nós, e agora eu não sei como é que vai ser. Sara olha e diz, minha esposa, eu já estou velhinha demais, eu não sei não, por mim você esquece, depender de mim você não vai ser pai não. E agora? Agora ela olha para sua serva, e naquele tempo era costume, tá? Era costume que se a mulher não pudesse gerar filhos, ela concedia a sua ama, né, ou a sua criada, que tivesse um filho com seu esposo, e esse filho era como se fosse do casal, como se fosse dele dois, né? Era como se o casal adotasse a criança. Então, naquele intuito, ela concede que a sua serva tivesse ali um filho. E Abraão teve esse filho com a serva, né, de Sara, por nome de Agar. Ele deu o nome do menino de Ismael. Só que a moça que teve, né, o filho com Abraão, olha agora e a serva é velha. Disse, eu vou tomar conta desse negócio tudo aqui. Que negócio dela ser mãe do meu filho? Coisa nenhuma. Mãe do meu filho sou eu. E Sara já é velha. Como é que vai brigar com uma moça mais jovem, mais nova? Vendo já perto da vida, a Bíblia diz que ela pegava o menino e ficava instigando, né, a Sara, dizendo, olha, o menino está mamando, olha o meu filho, que bonito, eu dei o filho para sua esposa, você não pode dar um filho para ele, igual a história de Ana e Penina lá, né? Até o dia que Sara se irrita, chega para Abraão e diz, é o seguinte, ou você despede essa mulher, esse menino daqui, ou a nossa história vai acabar agora. A história de Abraão e Sara é uma história de amor. Ele olha, não tendo opção, ele diz, vou ter que mandar a mulher embora, não vai ter jeito. Vou ter que mandar a mulher e o menino embora. E agora, ele despede ela e o menino. Você lembra disso? Até aí está tranquilo, certo? Ele despede ela vai lá para o deserto, né? E lá o anjo agora fala com ela, tá vendo o que você passou? Fruto da sua rebeldia e da sua desobediência. Quem mandou você se levantar contra a sua serva? Agora você pega e se humilha e volta para a casa do seu senhor. Volta para lá. O anjo pega ela no meio do caminho e manda ela voltar. Ela volta, porque a Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino. Ela chega lá no meio do deserto, sem ter para onde ir, aprontou, agora está sem ter onde morar. Está no meio do deserto, não tinha mais o que dar de comer para o menino. Ela coloca o menino lá longe, se afasta dele, dizendo, eu não quero ver meu filho morrer. Se afasta do menino, e a Bíblia diz que Deus ouviu o choro da criança, foi nem a oração dela, foi o choro do menino. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino, e aí Deus desceu, né, por intermédio de um anjo, e falou para ela, pega o menino, tem água aqui, bebe água, come aí, volta lá para a casa do seu senhor, e se humilha diante da sua senhora, se põe no seu lugar, mas é lá que você vai ficar. E ela então volta diante da ordem do Senhor, se humilha para Sara, certo? E é recebida ali novamente. E agora Deus volta a falar com Abraão. Você viu a encrenca que você se meteu, meu filho? O que eu falei para você? Eu falei, você me dá um filho, então. Custava você esperar? Ah, Deus, está demorando, mas o senhor falou e nunca que vinha, e Sara está ficando velha, e eu estou ficando velho, e aí como é que faz, menino? Como é que Deus não prometiu? E a Bíblia diz que Sara agora escuta Deus falando, né, o anjo falando com Abraão, dá risada, diz, né, parece. O anjo chama ela, você está rindo do quê? Você não sabe o poder que Deus tem, você não conhece Deus, você fica quietinho, meu filho. Você não sabe como que Deus trabalha, você fecha a boca e fica quieto. Agora você está caçoando do que Deus vai fazer, você vai ver. E a Bíblia diz que Deus agora visita eles, só que os dois agora já têm quantos anos? 100 anos. O menino Ismael já é grandinho um pouco, quem sabe Ismael já está na faixa dos seus 10 anos, para 15 anos, de quando Deus fez a promessa lá. Sara agora ouvindo tudo aquilo de novo, dá risada, dizendo, se não foi com 15 anos atrás, imagina agora. Se com 80 eu não pude ser, mas imagina com 100. Né? Porque ela estava beirando já o 100. Quando Deus ali visita ela, abre a madre dela e ela então concede e dá luz aí a um menino. Certo? Para que Deus cumprisse aquilo, no verso 17, nós vamos ver Deus mudando o nome de Abraão, ou melhor, o nome de Abrão.
Porque Abrão significava o quê? Pai elevado, pai grande. Deus olhou e disse: rapaz, a primeira coisa que está errada na sua vida é o seu nome. Você não vai se chamar mais Abrão, pai grande, pai elevado. Que conversa é essa? Que pai grande que você é? Você não tem um filho ainda. Que moral é essa que você acha que você tem? Vou mudar o seu nome. Em vez de Abrão, você vai se chamar Abraão, que significa o quê? Abraão, que significa pai de multidões, ou pai de muitos filhos. Estou dizendo, pai de muitos filhos você pode ser, pai grande não. Pai grande aqui sou só eu. Pai elevado sou só eu. Pai de muitos filhos você pode até ser, mas pai grande, pai elevado você já está querendo demais. Então você vai ser pai de multidões, você vai ser pai de muita gente. Os seus filhos vão ser como filhos como areia da praia, vão ter filhos de filhos de filhos, e você vai ser pai de todos eles, certo? Mas pai elevado já é demais para você. Deus faz esse acordo ali com ele, muda o nome dele, tira o I do nome de Sara, né, que era Sarai, e Deus deixa só Sara. Está te atrapalhando aí também esse nomezinho seu aí, né? Você herdou essa cultura lá dos deuses dos seus pais. Eu vou arrancar isso da sua vida. O seu nome agora vai ser Sara. Esse I de impossibilidade, de infertilidade vai cair hoje na sua vida, e Deus muda o nome dela de Sarai para Sara e concede a eles que eles tivessem então um filho. E esse filho, Deus ordena que o nome do menino foi, o primeiro lá foi Ismael, né? E o segundo agora? Isaac. Isaac sim é o filho da promessa. Isaac sim é o filho da grandeza de Deus sobre a vida de Abraão. Né? Mas o que acontece nesse inteirinho? Né? Nesse inteirinho, lá no verso 18, aparece 3 anjos de Abraão, dizendo que estão indo em direção a Sodoma e Gomorra. Vão destruir tudo lá. E agora ele começa a interceder ali para que os anjos não destruam aquela cidade. Ele começa a entrar naquela indagação para os anjos: olha, não destrói, se tiver uns 50 justos lá, vocês não vão destruir? Não, mas acha para mim 50 justos lá que a gente não destrói. Abraão olhou e falou: não vai ter não. Então 30, se tiver 30 justos lá, você não destrua. Acha os 30, não. 30 não tem 30. Aí foi descendo 10, né? 5, enfim. Então, se tiver um justo lá, aí, não, se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir, não. Se tiver 10, não, então peraí. Eló, que é meu sobrinho. Eló, não vai ter 10, não. Abraão, vamos fazer um negócio? Vou tirar o seu sobrinho de lá. Quem tiver com ele, nós vamos livrar também, por misericórdia da sua vida, porque Ló também não está merecendo, mas por intercessão sua, por misericórdia de Deus, nós vamos tirar Ló e quem tiver com ele de lá. Fica tranquilo. Agora o resto a gente não garante. E a Bíblia diz que lá eles ainda salvaram lá a vida da prostituta, enfim, porque deu guarida para os anjos que passavam por lá, livra a vida de Ló e toda a sua família, menos a esposa de Ló, porque a Bíblia diz que a única ordem que os anjos deram: vocês vão vir com a gente, mas vocês nunca podem olhar para trás. A infeliz da mulher fez a única coisa que ela não podia fazer. Podia gritar, podia correr, podia desmaiar, podia fazer o que ela quisesse, só não podia olhar para trás. E a única coisa que ela fez foi virar para ver o que está. Ela estava sendo livre, ela estava sendo salva, e parou para olhar para trás. Foi onde ela se perdeu. Será que tem gente assim hoje? Desobediência e as teimosias. Será que tem gente assim hoje? Se perdendo, se arrebentando, por quê? Porque está parando e olhando para trás. Deus querendo salvar, Deus arrancando do meio da perdição, e a pessoa está lá. Igual um escravo velha de saldo. Você quer, se te interessa tanto o que está lá atrás, você vai ficar aí. É o que vai acontecer com aqueles que hoje estão olhando para trás. Cristo está chamando, está dizendo: eu quero te salvar, eu quero te tirar dali. Isso aí vai pegar fogo, isso aí vai ser destruído. E a pessoa está lá, com as bocas abertas, olhando para trás. Então está dizendo: vem! E a pessoa não sei, hoje não, amanhã pode ser tarde.
Hoje não. Pode ser tarde amanhã, pode ser que tudo pegue fogo e você vai ficar no meio aí, vai se perder, vai se arrebentar. Por quê? Porque hoje não quer. Era hoje, era aquele dia, era o dia da salvação dela, era o dia de Deus mudar a vida, era o dia de Deus arrancar eles dali. E ela estacionou lá no meio da vida, não deu ouvido à voz nem à palavra de Deus. Será que tem gente assim hoje? Aos montes, né? Se perdendo, parando e ficando para trás diante do propósito de Deus. Certo? Mas a promessa de Deus continua, né? A promessa de Deus segue, a promessa de Deus vai aí adiante. Enfim, nessa trajetória de Abraão, Sara e o menino lá, o sobrinho de Abraão, Ló, a Bíblia diz que agora Abraão está passando por um processo que ele tem que novamente seguir viagem na sua vida. Gênesis 20, nós vamos ver Abraão contando uma mentira. Depois que Sodoma e Gomorra é destruído, Deus pega agora Abraão e sua família e leva ele para a terra de Abimeleque. Deus leva ele lá para aquelas terras. E a Bíblia diz que... Capítulo que pastor? 20. Olha lá, Abraão agora está de viagem. Uma nova história de Abraão. Gênesis 20. Eu vou encerrar daqui a pouco, gente. Mas enfim. Gênesis 20. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, o rei de Gerar, e tomou a Sara. Abraão chega na cidade. Deus já tinha falado para ele que iria cumprir uma promessa na vida dele, que Deus ia dar sequência naquilo, na vida dele, que Deus iria trabalhar, né, na vida de Abraão. Mas enfim, Sara era uma coroa. Era uma coroa que já tinha uma certa idade, mas não era feia. Sara não era feia. Era uma coroa, mas era uma coroa ajeitada. Por quê? Porque a Bíblia diz que Abraão chega aqui nessa cidade e ele fala, se eu disser que essa mulher é minha mulher, vão querer me matar para tomar ela por esposa. Então Sara não era um bagaço, né, de mulher, certo? Ele disse, se eu falar que é minha mulher, vão querer me matar para tomar ela por esposa. Então eu vou dizer que ela é minha irmã. Pode ser que eles me respeitem, né, dizendo, a irmã do cara, deixa ele cuidar da irmãzinha dele por aí, né, daqui a pouco eles estão indo embora. Então, não sei, vamos tentar. Porque se eu disser que é minha mulher, pode ser que ele já acorde a minha cabeça logo no primeiro dia, porque tinha-se essa cultura naquela época. Ele, com medo de morrer, é minha irmã. E aí alguém chega nela e diz, aí Sara, o que é Abraão? Ela é meu irmão. É seu irmão? Vem comigo. Aí pronto. Levaram ela. Mentira. Deus mandou ele mentir? Não mandou. Deus falou que era para dizer que não era que era mulher dele, que não era. Não, mas né? A desconfiança, a falta de atenção, a falta de confiança em Deus fez com que ele viesse a contar essa mentirinha. E tem aquele problema com a mentira, puxa outra mentira, que puxa outra mentira, e a mentirinha, o dono da mentirinha agora é o maior mentiroso da história. É minha irmã. E a Bíblia diz que agora o Abimeleque manda lá o rei de Gerar, dizendo, toma por esposa essa mulher aí, traz ela para cá, enfim. Foi lá, trouxe Sara, daí se senta ali com ela, afastado, e começa ali a conversar com ela, e tem aquele intento, mas não toma nenhuma atitude. A Bíblia vai dizer que ele ficou perturbado. Ele fica, sabe, agoniado, dizendo que tem alguma coisa errada aí e tal, e ele vai dormir e ele sonha. Ele não consegue tocar em Sara como mulher. E em visão, em sonho, ele vê, né, Deus fala com ele, se você encostar nessa mulher aí, você está arrebentado, porque essa mulher aí tem marido. Aí ele está agoniado, diz, não, que você chama o cabra aqui. Chama Abraão aqui, como vai ser essa? O que está acontecendo? Não estou dizendo nada, por quê? Você conheceu minha irmã, sua irmã? Vai ser cara de pau? Vai ser sua mulher, sua esposa? Eu sei, porque eu fui perturbado por causa dela. E eu fui incomodado, Deus dizendo, não é para você entrar com essa mulher, não. Você toma tempo na sua vida. Aí a Bíblia diz que agora a pessoa vai ser repreendido pelo ímpio. O rei de Gerar chega, Abimeleque chega e diz para ele, não, se liga, rapaz, por que você não fala logo? Porque essa é a sua mulher. Lá no verso 22, por que você não fala logo? Porque essa é a sua mulher.
Vamos fazer um negócio aqui? Por que você falou que ela é sua irmã? Não, porque eu estava com medo de morrer. Vocês aqui têm o costume de matar os homens para ficar com as mulheres. E eu não queria ser defunto. Enfim. Ele disse, rapaz, se você tivesse chegado aqui, tivesse conversado, tivesse falado, você tinha passado tranquilo. Você tinha repousado aqui na terra, descansou, quisesse tocar a sua viagem, você tinha tocado a sua vida. Mas você faz um negócio desse comigo? Poxa, muitos dos meus valentes podiam ter morrido se eu tivesse encostado nessa mulher. A ira de Deus ia cair sobre nós. O povo, irmão, reconhece que Deus era sobre a vida dele, mas ele não reconhecia a grandeza de Deus na vida dele. Dá para entender isso aqui? A fé dele não era 100%. Os outros viam a grandeza de Deus sobre a vida de Abraão, mas ele mesmo não estava enxergando o cuidado e nem a proteção de Deus. Tanto que o próprio rei falou, olha, o homem que tocar nesse varão ou nessa mulher vai se ver comigo, vai descer a sepultura, eu vou mandar matar. Ele assume a responsabilidade sobre os dois, eles vão ficar aí o tempo que eles tiverem que ficar. Ele vai plantar, ele vai colher, ele vai fazer o que ele tiver que fazer. Quando ele decidir ir embora, ele vai embora, ele e a sua mulher, e ninguém tem nada a ver com isso. O rei faz essa ordenança, dá essa ordem, e Abraão aí então consegue tocar a sua vida, certo? E aí sim, a Bíblia diz que ele ficou lá, Gênesis 21, 33. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus Eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Ele ficou alguns meses lá, a Bíblia fala muitos dias, quer dizer alguns meses. Ele passou uma temporada lá, muitos dias. E ninguém se meteu a besta com ele, certo? Agora, Deus percebe que Abraão está muito incomodado, Abraão está muito de boa. E Abraão agora, lembra aquele Abraão que invocava Deus, que orava? A gente já viu que a fé dele não estava mais aquelas coisas, por quê? Ele nem percebe mais o cuidado de Deus na sua vida. Você entendeu aí que a amizade já não era mais a mesma? A amizade dele com Deus já não estava legal. Por quê? Porque ele temendo o Abimeleque, não percebeu o cuidado de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Mesmo Deus livrando e protegendo ele todo aquele tempo. Certo? Aí o que acontece agora? Deus chega para Abraão e diz, Abraão, é hora de você me fazer uma oferta. Você esqueceu de mim? Agora eu quero uma oferta. Deus, espera aí que eu vou preparar o melhor cordeiro. Não quero cordeiro. Quero cordeiro. Você tem cordeiro de sobra. Quero sobra. Vou preparar um carneiro, um guisado. Eu vou pegar a minha melhor parte da plantação. Não quero plantação, não quero bens, material seu. Você tem de sobra. Não quero que você tenha de sobra. Eu quero a única coisa que você ama na vida. A única coisa que vai tocar no seu coração, se você me der. Abraão já assusta. Porque só tinha uma coisa que motivava o coração de Abraão. E não era Sara, porque ele tinha oferecido ela de bandeja para Abimeleque. Né? Não era ela. O que era? Isaac. Deus falou, eu quero Isaac como oferta no meu altar. Você me ama? Você quer verdadeiramente ter uma vida de intimidade e comunhão comigo? Me entrega seu Isaac. Me entrega o que você tem de melhor. Me entrega o fruto da sua alegria nas minhas mãos. E aí? Como é que explica para a mãe do menino que você vai levar o menino para sacrificar? Aí ele lembra que ele era crente, irmão. Ele acha a fé dele no meio do caminho. Quando ele sai dali da conversa com Deus para ir buscar o menino, ele acha a fé dele no meio do caminho. Por que eu digo que ele acha a fé dele no meio do caminho? Porque ele vai, entra em casa, Sara está lá cuidando dos afazeres, enfim, cozinhando, fazendo alguma coisa, ele entra, pega o menino, se vou passear com o menino, e já nós voltamos. Eu vou ali sacrificar com o menino, e daqui a pouco nós voltaremos. Ele fala para Sara que ele ia voltar junto com o menino. Ele fica crente nessa caminhada. Ele disse, eu vou sacrificar o menino, mas Deus é poderoso para dar vida para esse menino de volta e fazer eu vir para casa com ele, está entendendo? Porque ele não intentou, ele desceu o cutelo no menino, quando ele põe o menino lá em cima do altar, não é? Ele faz, se Deus não fala, para, ele tinha cravado o cutelo no menino. Mas Deus falou para ele, para, ele parou já com o cutelo em cima do menino. Mas por quê? Ele tinha certeza que assim como Deus deu o menino para ele, Deus iria devolver a vida para o menino. Você vê que ele achou a fé no meio do caminho.
Ele disse, nós vamos ali. E ele fala a mesma coisa para o moço que vai com ele, ajudando ele a levar o sacrifício, o menino e tal. Ele sobe o monte com o menino e diz, se você esperar a gente aqui, que nós vamos e nós voltaremos. Ou seja, ele estava crente, porque ele ia descer dali só com o menino de volta do lado dele. Que Deus iria fazer alguma coisa para devolver o filho para ele, certo? Por quê? Porque Deus já tinha dito que o menino era semente, e semente não morre, a semente teria que germinar, ela teria que dar fruto. Então ele compreende o processo de Deus na vida dele. Então o trabalhar de Deus não era na vida de Isaac, não era na vida do menino. O trabalhar de Deus era na vida de Abraão. Ele precisava compreender que o propósito de Deus na vida dele estava de pé. Que Deus não erra, que Deus não volta atrás. Então é isso que Abraão precisava compreender ainda naquele momento, certo? Então ele é obrigado ali a oferecer o menino aí como sacrifício a Deus. E Deus então concede o livramento para o menino, prepara um cordeiro para o sacrifício, certo? E os dois voltam para adorar e engrandecer e bendizer o nome santo do Senhor, ok? Até aí tranquilo. Tá fácil? Tá fácil aí. 9 horas. Vamos falar da parte de Isaac. E aí a gente continua aí o processo, né? Então, a posteridade de Abraão, o verso 25, certo? Abraão casa com Quetura e tem filhos com ela. Ou seja, Abraão agora toma outra mulher, né, com posteridade, e casa com ela. Depois que Isaac e o seu filho já tinham se casado. 25. Versículo Capítulo 25. Gênesis capítulo 24 é o encontro de Rebeca com Isaac, né? Ele se casa. No 25, Abraão ele toma uma mulher, uma esposa agora por nome de Quetura, e aí tem aí filhos com ela, certo? Depois do casamento de Isaac, ok? E aí a Bíblia agora vai entrar na descendência de Isaac, porque a posteridade de Abraão aí está aumentando, conforme o próprio Deus ali teria já prometido para ele, certo? Então, tocou-se aí a vida de Abraão e a sua família aumentando, conforme aí o propósito de Deus. Acontece que, num determinado ponto da sua vida, na posteridade de Abraão, Isaac também agora tem filhos, né, com Rebeca. Só que os filhos de Isaac agora, da mesma maneira que Abraão teve que esperar, Isaac teve que esperar um pouquinho também. Ele casa, e ele está lá tem a sua esposa, e só depois de 20 anos que Deus fala com ele que ele era a continuidade da semente do seu pai, que a sua esposa consegue gerar. Então ele, da mesma maneira, ele tem que esperar um tempo em que Deus viesse a abrir a madre da sua esposa para que ele fosse pai também, certo? Então Deus promete, ele precisa esperar, entra em oração, 20 anos orando, não estou falando de um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 20 anos orando e esperando, até que a promessa de Deus aí se cumprisse também na vida de Isaac. Aí nasce de Isaac quem? Esaú e Jacó. Lembra lá os 2 irmãos? E Jacó nasce pegado no calcanhar do seu irmão. Essa história aí, vocês lembram? Até aí está tranquilo. Certo? Após os 20 anos de espera, então quem nasceu aí? Esaú e já? Vou perguntar isso aí depois, vocês vão ter que saber. Os filhos de Isaac, quem nasceu? Esaú e Jacó. Certo? São a descendência de Isaac, netos de Abraão. Beleza? Então vamos parar por aqui, porque nós vamos entrar no campo de... Vamos entrar no campo de discussão aqui, de novo, meio polêmico. Nós vamos precisar falar de algumas coisas, vamos precisar de um pouco mais de tempo para explicar isso. Então, pelo horário, nós vamos encerrar por aqui hoje, dentro do que a gente viu até agora.
Temos aí algum questionamento, alguma pergunta aí, alguma objeção na internet? Vocês aqui, ficou alguma dúvida ainda até esse momento? Alguma coisa que vocês querem deixar para a gente observar na próxima aula? Ou que não ficou tão boa aí a compreensão? A gente explica agora. Senão, semana que vem a gente dá continuidade aí nessa aula. Nós revimos aí o finalzinho da aula passada, pegamos todos os tópicos aí, a gente já está aqui, ó, no tópico 13, certo? Então, espero que, Deus quiser, a gente consiga encerrar isso aqui na próxima aula, Gênesis. Né? Eu tenho aqui algumas considerações ainda para fazer, mais umas 2 aulas aí a gente encerra Gênesis. Mas você vê, não é tão difícil, mas se você pega para ler o livro de Gênesis sozinho, onde que você estava amarrado aqui? A gente estava lá no capítulo 6, 7 e não tinha entendido ainda algumas coisas, né? Vai estudando junto, nós vamos nos pontos chaves da coisa, você vê que a coisa desenrola? Da próxima vez que você for ler isso aqui, você vai ler com mais interesse, você vai ler com mais vontade, isso aqui vai te instigar a ler mais a palavra de Deus e se interessar por aquilo que nós temos estudado até agora. Só ouvir você falando aí, a explicação, tudo. Aí me veio que isso é bom, né? A Bíblia a gente vai entender, porque eu não vou mentir, eu não sou muito de pegar a Bíblia. Mas agora. Explicando. Aí como a pastora falou, a gente viaja dentro da Bíblia. Você vai lá e vê tudo acontecendo, né? Parece que aí fica mais fácil de ficar gravado na mente. Essa parte aí quando Abraão foi matar Isaac, a gente só fala assim, você tem coragem de dar o seu filho? A gente sempre pensa assim. Mas olha qual que era o propósito, ele estava resgatando a fé dele e ele estava perdendo, né? E a gente, em várias pregações, nunca foi relatado isso. O propósito de Deus não era um menino, o propósito de Deus era a fé de Abraão que ele tinha. Então, a gente só sabia que ele era temente a Deus, por isso estava fazendo isso, mas não sabia qual que era o propósito dele. Ele estava resgatando que ele estava perdendo, não é? Deus estava reatando a amizade dele com Abraão. O propósito de Deus não era ainda com Isaac. O propósito de Deus na vida de Isaac nós vamos ver depois. Mas naquele momento o propósito de Deus era não perder Abraão para o menino. Entendeu? Tranquilo? Até aí, vamos orar? Depois eu vou achar perguntas nesse meio. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem falado, ó Deus, conosco, por tudo que o Senhor tem nos mostrado, esclarecido nossos entendimentos. Pai, pelo poder da Tua palavra, por Teus ensinamentos, fiquem gravados, Senhor, nas tábuas dos nossos corações. Nos desperta, Senhor, não só a curiosidade, mas o querer, o buscar e o aprender. Estejam constantes, Senhor, diante da nossa vida. Manifesta, Senhor, a Tua vontade, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal. Manifesta, Senhor, o Teu poder e opera em nós, Senhor, a graça da Tua salvação, a graça, Senhor, do conhecimento. Queremos crescer, meu Pai, na Tua presença, em graça, em conhecimento, em autoridade, em poder, debaixo da bênção do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Fica conosco, nos dê, Senhor, uma boa semana para a honra e glória e louvor do Teu santo nome, Deus. Te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Encerrado em nome de Jesus e graças a Deus.